Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com a totalidade, 19 vereadores presentes, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Essa presidência vai suspender os trabalhos para que faça a retificação no painel. São suspensos os trabalhos. Sanado o problema, estão reabertos os trabalhos. Solicito ao senhor vereador, primeiro secretário, vereador Rogério, que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Matéria apresentada na sessão ordinária de 15 de dezembro de 2015. Projeto de lei número 11.941 de 2015. Rafael Torrini Purgato. Denomina Nair Torres a viela de ligação entre a Rua Atibaia e a Avenida Carlos Ângelo Matheus, no Jardim Tamoio. Projeto de lei número 11.942 de 2015. José Galvão Braga Campos. Denomina Avenida Monte Líbano, Avenida 1 do loteamento Montevias 2, Polo Industrial e Logístico do Jardim Ermida. Projeto de lei número 11.944/2015. José Galvão Braga Campos. Denomina Avenida Beirute, Avenida 3 do loteamento Montevias 2, Polo Industrial Logístico do Jardim Ermida. Projeto de lei número 11.945/2015. José Galvão Braga Campos. Denomina Avenida Mimes, Avenida 4 do loteamento Montevias 2, Polo Industrial e Logístico do Jardim Ermida. Projeto de lei número 11.946 de 2015. José Galvão Braga Campos. Denomina Avenida Baalbeck, Avenida 5 do loteamento Montevias, Polo Industrial e Logístico do Jardim Ermida. Projeto de lei número 11.946, José Galvão Braga Campos. 47, perdão. José Galvão Braga Campos. Denomina a Rua Trípoli, Rua 2 do loteamento Montevias 2, Polo Industrial Logístico do Jardim Ermida. Projeto de lei número 11.948, Prefeito Municipal. Disciplina a publicidade ao ar livre e revoga correlata a Lei 3.566 de 1990, a ruas alterações. Projeto de lei 11.949.
que disciplina sobre a implantação política municipal de resíduos sólidos urbanos do município de Jundiaí. Projeto de Lei 11.950, que objetiva e cria e consolida o funcionamento do Fundo Municipal Cultura. A FMC com vista a promove o fomento à cultura municipal de Jundiaí. Projeto de Lei 11.951, por meio do qual se procede à revisão de vencimento de diversos cargos de emprego da Prefeitura Municipal. Veto número 24/2015, Prefeito Municipal. Veto total ao projeto de lei 11.864, da vereadora Marilena Perdiz Negro, que institui e inclui no calendário municipal de eventos a Semana Municipal de Reflexão sobre Drogas e o Dia Municipal de Combate às Drogas. Moção número 274/2015. Valdecir Vilar Mateus. Apoio ao projeto de lei 909/2015, da deputada Marta Costa, PSD, que proíbe casas de show, casas de diversões, casas de espetáculos, sala de concerto e estádios, parques, circos e demais estabelecimentos congêneres na área de entretenimento no Estado de São Paulo, de cobrar mais uma entrada para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Moção número 275/2015, José Carlos Ferreira Dias. Repudia o Congresso Nacional pela forma desprezíveis e imoral como vem conduzindo a política no país, em desconformidade com a boa ética, ferindo preceitos constitucionais e prometendo a imagem de toda a classe política brasileira, incluindo o Legislativo Municipal. Moção número 276/2015. Rafael Torrini Purgato. Apelo ao Senado Federal pela aprovação ao projeto de lei 42/2013 do ex-deputado Nelson Pellegrino, PT, que regulamenta a profissão de salva-vidas. Essas são as matérias apresentadas, senhor presidente. Obrigado, vereador Rogério. A lista dos requerimentos de alçada do plenário já foram distribuídas, senhores vereadores. As listas dos requerimentos de alçada da presidência, das indicações e da correspondência recebida, acho-se à disposição dos senhores vereadores. Vereadora, por meio eletrônico, tribuna livre. Temos primeiro inscrito, senhor Marcos Luiz Borreiro. Assunto: defesa da democracia. Boa noite, o senhor tem 5 minutos, senhor Marcos. Boa noite aos vereadores, vereadora, todo o público que nos assiste. E quero dar uma noite especial aqui hoje aos defensores da democracia. Aos defensores da democracia que defendem as suas instituições, que nós conquistamos com sangue e com suor. No último domingo, dia 13, nós completamos 47 anos do ato institucional número 5, que é um ato onde se consolidou de vez a ditadura no nosso país. Um regime militar duríssimo, que tirou os nossos direitos, que torturou, matou, tirou o direito do trabalhador e acabou com o país. Hoje, a exemplo do que aconteceu em 64, em 54, a direita que não aceitou perder, ela quer ganhar no tapetão. Ela novamente quer um golpe. E nós viemos aqui nessa casa, na Casa de Leis, na nossa cidade, denunciar esse golpe. Nós não vamos aceitar. Não existe embasamento legal
embasamento jurídico sólido para ir adiante o processo de impeachment. Existe sim a vontade daqueles que perderam a eleição por 4 vezes seguidas, a vontade de assumir a faixa, assumir e colocar a faixa. Não há nada contra a Dilma que pese no ponto de ir diante o impeachment. Então, nós não vamos aceitar retroceder. Nós sabemos o que acontece quando a democracia é interrompida. Os direitos sociais são interrompidos, os direitos civis, as nossas instituições, elas ficam em suspensão. Assim como os direitos trabalhistas também. Nós sabemos que quem quer hoje o golpe, não quer democracia, logo em seguida o que vai querer? Vai querer a terceirização, vai fazer pressão em cima dos sindicatos, vai querer tirar benefícios do trabalhador, vai pôr uma pauta conservadora, e nós não vamos aceitar. Hoje, nós acordamos com a figura maior desse processo de impeachment, o senhor Eduardo Cunha, tem na sua casa, seu escritório, com buscas da Polícia Federal, diante das suas investigações na Operação Lava Jato. Aquele que dizia que não tinha contas na Suíça, agora ele lembrou que tinha. Esse ser é que quer, juntamente com a oposição, com partidos como o PSDB, quer tirar uma pessoa como a Dilma. Essa pessoa que usou a sua igreja, constrangeu a igreja, constrangeu os evangélicos, colocou conta no nome de Jesus.com, constrangeu os seus colegas da Câmara, que hoje acordaram, hoje, seus trabalhos na Câmara, eles tiveram os trabalhos feitos juntamente com a Polícia Federal. Eu sei que tem muitos que viram as costas, porque eles não gostam da democracia, eles viram as costas para a democracia. Então, isso é simbólico nesse momento. Hoje, esses setores conservadores, com Eduardo Cunha, que é a pessoa mais imoral da nossa república atualmente, quer esse golpe. Hoje ele já teve algumas derrotas. A comissão de ética da Câmara está avançando, logo ele vai ser cassado, logo ele será preso. E aqueles que saíram na rua com cartaz do Eduardo Cunha, como se fosse herói, vão ficar com vergonha, como já estão. É por isso que as manifestações da direita, elas foram reduzidas ao seu público em 70% desde março, porque eles sabem que eles estão sendo utilizados pelo PSDB e pelo Cunha. Porque eles querem tirar as pessoas que estão agora investigando. Então, nós não aceitamos. Nós vamos lutar para que a democracia siga, que ela seja aprofundada. Então, aqueles que viram as costas para o munícipe, que vem aqui na tribuna falar, vira as costas para a democracia. Eles não gostam disso. Eles gostam da época do regime militar, que era tudo escondido, mas nós não vamos aceitar. E, presidente, nós não vamos aceitar que essa Câmara novamente nos negue o espaço para fazer um ato. Isso foi um absurdo, uma vergonha. Nós vamos seguir lutando, porque nós vamos aceitar o golpe. Não vai ter golpe. Nós vamos defender a democracia, custe o que custar. Próximo inscrito, Douglas Yamagata, presidente do Sindicato dos Bancários. Boa noite a todos e a todas. Eu também, como meu companheiro Marcos, eu vim me manifestar contra o golpe e pela democracia. Acontece que, desde as eleições de 2014, existe uma oposição no país que não se conforma com os resultados. Quer dizer, criaram aí um factoide, vários factoides seguidos, para tentar desestabilizar a sociedade,
desestabilizar a economia e todo o país, né? É uma elite que já prospera desde dos idos de 1900 e bolinha, né? Se em 1964 eles tiveram a capacidade de fazer o golpe, em 97 eles também promoveram um determinado golpe, quando colocaram a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, que antes não existia reeleição. E agora, alijados da possibilidade de estar retomando o país, que porque perderam a eleição em 2014, eles ficam novamente criando motivações políticas escusas para tentar desestabilizar o governo, desestabilizar o país e levar a um impeachment. O impeachment, quer dizer, esse é um terceiro turno, né? Porque, que eu saiba, a eleição tem 2 turnos e eles não se conformam com 2 turnos. Eles querem um terceiro turno. Uma elite burguesa que realmente quer desestabilizar o país. Se a gente for pegar no âmbito das pedaladas, a única... e daí a gente pega no artigo 85 da Constituição Federal, são crimes de responsabilidade os atos da Presidente da República que atentem contra a existência da União. A Dilma não está atentando contra a existência da União. Livre exercício do poder legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, ela não está atentando contra essas instituições. O exercício dos direitos políticos, ela não está atentando contra o exercício de político nenhum, né? Exercício político de nenhum político, de ninguém, né? Segurança interna do país, também não se enquadra nisso. A probidade na administração, também as contas foram aprovadas. Não existe nada que justifique o impeachment. Lei orçamentária, aí poderia ser até justificada, desde que a Câmara dos Deputados não aprovasse o aumento no déficit orçamentário, né? E a Câmara teve anuência da Câmara, né? E, por fim, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, não tem nada que se enquadra, que justifique o impeachment. Amanhã, os movimentos populares, os sindicatos e os partidos que apoiam e sustentam esse governo vão dar a sua cara lá na Avenida Paulista e certamente faremos um ato lá gigantesco. Porque a gente sabe perfeitamente que existem dúvidas ainda na sociedade. As últimas manifestações a favor do impeachment foram pífios em todo o país. Foram muito aquém daquilo que foi realizado durante o ano. E o que fica disso tudo não é só o desgaste político, a tentativa de estabilizar economicamente, a tentativa de querer quebrar o país, né? O que fica também é esse ódio rancoroso que a direita joga, né? Com todo o crescimento social que a gente teve, com o Bolsa Família, com vários programas sociais de inclusão de negros, pobres, isso tudo eles querem derrubar, porque é uma burguesia e uma elite que não aceita que as pessoas tenham os mesmos direitos que elas. Não aceita que elas andem no mesmo avião, não aceita que elas tenham aumento do salário mínimo, não aceita que elas tenham casa para morar, não aceitam nada que deixam elas em parâmetros iguais com a elite. Então é esse que é o verdadeiro ódio que está instalado pela elite conservadora que querem praticar o golpe. E se enganam que esses golpistas têm razão. Porque se enganam aqueles que acham que o país vai mudar com os golpistas. Porque a tentativa na questão da Petrobras é entregar a Petrobras. O pré-sal é um nicho de ouro ali que eles querem entregar para os governos norte-americanos principalmente. Porque com a questão aí de toda a investigação, as empresas não podem mais estar trabalhando para a exploração do pré-sal, né? Na questão da educação, se a gente pegar
todos esse tempo que tá ocorrendo aqui. O Geraldo Alckmin, por exemplo, né? Não deu aumento aqui, desestruturou a educação aqui no estado de São Paulo, ao mesmo exemplo do Beto Richa no Paraná, que bateu em professor. Então é esse o modelo que eles querem implementar do país. Um modelo desestruturante, privatizante, que quebre com todas as estruturas criadas de alicerce desses últimos 12 anos de governo do PT. Então, o que a gente tem que dizer é o seguinte: amanhã estaremos todos na Avenida Paulista, dizemos não ao golpe e sim pela democracia. Muito obrigado. Próximo a fazer uso da palavra, senhora Mariana Janeiro, ela que ela é moradora no Vianello. Bom, oh Deus. Boa noite, senhoras e senhores, senhores vereadores, inclusive os que se encontram de costas, senhora vereadora, presidente. Meu nome é Mariana Janeiro e hoje eu represento a Frente Feminista Quem Calou Petronilha, que é uma frente feminista daqui de Jundiaí. Muito bom. Muitas pessoas ainda não compreendem por que nós acusamos a atual manobra para o impeachment da presidenta Dilma como uma tentativa de golpe. Sim, o impeachment é um dispositivo legítimo e previsto em lei, e uma forma de proteger a democracia. E é exatamente por isso que ele não pode ser encarado como uma forma de reverter uma decisão igualmente democrática por interesses escusos, disfarçados de uma luta contra a corrupção. Bem mal disfarçados, aliás, uma vez que os maiores apoiadores desse golpe têm uma longa ficha corrida, respondem por crime de responsabilidade, corrupção, lavagem de dinheiro através de igrejas, crimes eleitorais e respondem a inquéritos no Supremo. Ainda que o governo Dilma tenha se distanciado dos que os elegeram em prol de um modelo neoliberal de governabilidade, e ainda que a política econômica liderada por Joaquim Levy tenha se mostrado ineficaz, a oposição foi incapaz de apresentar um projeto de país alternativo aos avanços do governo Lula e Dilma. E nada disso justificaria o impeachment, pois Dilma, até o presente momento, é uma mulher honesta. Não será processada por ter roubado, desviado, mentido ou ameaçado. Será processada porque tomou decisões para manter em dia os pagamentos de compromissos sociais, como o Bolsa Família, o seguro-desemprego e o crédito agrícola. O TCU viu crimes nessas decisões, embora não os visse em atos semelhantes em outros governos, que aconteceram há mais de 13 anos, desde a introdução da Lei da Responsabilidade Fiscal. Contudo, é o presidente do TCU que é citado na Lava Jato, junto do seu filho, por tráfico de influência, e não a presidenta. A tentativa de enquadrar as pedaladas fiscais na hipótese de crime de responsabilidade não encontra qualquer suporte jurídico. O Brasil passou este ano de 2015 espremido entre a chantagem de Eduardo Cunha e a hipocrisia da oposição, que vem flertando com o golpe desde que perdeu as eleições presidenciais para o PT pela 4ª vez consecutiva. Pediram uma recontagem de votos, entraram com ações para anular a eleição, colocaram seu exército nas ruas, sempre apoiados pela imprensa, e nada conseguiram a não ser tumultuar a vida política, sabotando o país com pautas ultraconservadoras. Eduardo Cunha, que hoje teve sua cassação aprovada pela Comissão de Ética, após 7 adiamentos, utiliza-se de métodos inadmissíveis a alguém posicionado na linha de sucessão da presidência da República, fazendo do impeachment um achaque em benefício próprio, uma vendetta pessoal. O impeachment não deve ser utilizado apenas quando a população se sente insatisfeita com o não cumprimento de promessas eleitorais, porque o impeachment não é o recall. Também não é um processo a ser usado contra a crise econômica ou contra o estado endêmico de corrupção. Para isso,
Se existe uma forma democrática de correção dos rumos do desempenho governamental, essa forma é deixar que as urnas falem. Ou seja, do ponto de vista político e democrático, o governo deve sim sofrer uma punição, mas com local e horas marcados para esse fim. E isso pode acontecer nas eleições de 2018. Com medo das urnas, os golpistas manipulam argumentos jurídicos e políticos e colocam em risco o Estado democrático de direito e arquitetam contra o único e legítimo instrumento da democracia, o voto. Querem usurpar o papel da soberania popular na escolha dos governantes. Veremos agora quem se alia ao oportunismo e quem vira as costas para a democracia. Ora, se o pecado de Dilma for ser conivente com o roubo, qual é o sentido em trocá-la pelo ladrão? Até porque não foi ela quem acordou hoje com a Polícia Federal na porta da sua residência oficial. Aceitar golpismo, fruto de chantagem apoiado numa oposição suja, protegida pela mídia, jamais. Nesse sentido, estar do lado oposto é muito bom. Nosso braço erguido e punho cerrado em defesa da continuidade do governo da presidenta Dilma Rousseff, que não se curvou à chantagem até o fim do seu mandato. Boa noite. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Com a totalidade, 19 vereadores presentes, estão em discussão a ordem do dia, o item único. Antes da discussão, tendo a ata da 129ª sessão ordinária, realizada em 8 de dezembro de 2015, permanecida à disposição dos senhores vereadores, vereadora pelo período regimental e não havendo período de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. O item único da pauta dessa sessão ordinária, o projeto de lei 11.883/2015, de autoria do prefeito municipal, que fixa o orçamento público para exercício 2016. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público que nos acompanha, subo a essa tribuna para falar sobre o orçamento para 2016. Como um técnico da área, senhor presidente, afirmo que o orçamento foi bem elaborado, seguindo as normas que regem a elaboração da peça orçamentária. Peça essa que é muito importante, que regerá as ações e os projetos para o município em 2016. Porém, não poderia deixar de mencionar que a peça contém um erro formal em termos de execução de 3 projetos, atividades, que hoje são tocados pela Secretaria de Obras, são feitos pela Secretaria de Obras, né? E existe a dotação condicionada na Secretaria de Serviços Públicos, né? Então, na verdade, o que hoje é um erro pode não ser em 2016, caso a Secretaria de Serviços Públicos realize essas obras e essas ações que estão no orçamento, né?
Então, por exemplo, a questão das galerias, né? Das galerias, do recapeamento, hoje são dotações que se encontram na Secretaria de Serviços Públicos, as quais deveriam, hoje, em 2015, deveriam estar na Secretaria de Obras, porque é a Secretaria de Obras que hoje realiza essas ações. Então, existe um erro formal na peça orçamentária. Caso, em 2016, essas ações continuem sendo realizadas pela Secretaria de Obras. Então, eu acho que é um erro que precisa ser corrigido, né? Caso a Secretaria de Serviços Públicos continue, desempenhe essas ações, o orçamento, ao meu ver, está correto, né? Então, é uma questão importante, que não pode deixar de ser pensada e ser colocada aqui em público, porque precisamos de um ajuste formal desse orçamento, caso realmente obras continuem a executar essas ações. Então, é uma questão técnica, senhor vereador Eliezer, não é uma questão política, até porque os dois secretários são bons secretários, desempenham muito bem, né, as suas atribuições nas duas secretarias. Porém, esses 3 projetos hoje que estão alocados em serviços públicos, é a Secretaria de Obras que está fazendo, doutor Pacheco, essas obras. Permita uma parte, colega. Pois não, vereador. Eu quero aqui corroborar as suas palavras e dizer que eu também lamento muito esse pseudo-equívoco. Pseudo-equívoco por conta do que o nobre colega está falando, né? Caso permaneça realmente com a Secretaria de Serviços Públicos, tudo bem. Mas se não permanecer, se for para a Secretaria de Obras, há claramente um erro aí, porque, como eu já tinha falado aqui, é um absurdo que a Secretaria de Obras fique com um orçamento desse tamanho aí. Nós não temos condições de exigir qualquer coisa do secretário de Obras, de acordo com o orçamento que ele tem em mãos, que se nós formos ver, 80% desse orçamento é para os funcionários, para a folha de pagamento. Sim. O que vai restar realmente para obras? Sim. Então, eu fiquei lamentando realmente esse equívoco aí, tá? Então, eu quero corroborar as suas palavras e dizer também que tem o meu apoio aí à sua observação. Muito obrigado. Senhor vereador. É simplesmente... Permite uma parte, vereador Leandro. Quem impede? Vereador Rafael, por favor. Também quero contribuir dizendo que, de fato, esse erro ele está presente, né? Até foi discutido qual seria a melhor forma de corrigir isso, já que é uma secretaria que exerce a tarefa, que realiza a drenagem, pavimentação, e está feita a dotação em outra secretaria. Conversando com o prefeito, ele me adiantou que ele tem o compromisso de fazer essa correção, mas no momento posterior, para que exatamente não possa comprometer o serviço que vem sendo realizado, ou mesmo tenha que devolver esse departamento para uma outra secretaria, até porque já está estabelecido e está sendo bem conduzido. Então, existe compromisso de que no momento posterior isso será corrigido. Só para registrar, mas é uma preocupação com certeza, e parabéns pelo apontamento. Obrigado, vereador. Vou pedir para a plateia não se manifestar. Vou pedir para a nossa guarda. A presidência vai suspender os trabalhos. Estão suspensos os trabalhos.
Ah, precisa ficar aí. Estão reabertos os trabalhos. Peço mais uma vez a gentileza da plateia para que se mantenham os ânimos, para que possamos dar continuidade aos trabalhos dessa casa. Vamos continuar com a palavra, vereador Leandro. Obrigado, senhor presidente. Como falava essa tribuna, estou falando uma questão técnica da peça orçamentária, né? Como administrador público de formação, estou apontando esse erro formal do orçamento, em que o vereador, nobre vereador Rafael Purgato, em conversa com o prefeito, se colocou à disposição de alterar a peça orçamentária para que esse problema seja resolvido. É um problema realmente, desde que obras continuem executando essas ações. Então, nós temos que realmente consertar esse problema na peça orçamentária. Votarei favoravelmente a aprovação do orçamento, porém, na execução do orçamento em 2016, esse problema, senhor presidente, precisa estar sanado, ou os serviços públicos realizando essas ações das galerias, senhor vereador, do recapeamento, né? Porque senão fica uma coisa sem nexo, né? A dotação em serviços públicos e obra realizando essas ações. Então, é simplesmente uma questão técnica. E eu falo, o Paulo é formado em administração pública, sabe do que eu estou falando também. Então, eu acho que é um erro formal que precisa realmente ser corrigido, ou serviços públicos executar essas ações. Então, eu peço que a administração, que o prefeito, através do nosso líder e do Rafael Purgato, Paulo Malerba, realmente fiquem atentos a essa questão para que não tenhamos erro na execução da peça orçamentária, que é tão importante para o município. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, estamos hoje para votar.
Estamos hoje para votar aqui o orçamento 2016. Fora o problema técnico que o vereador Leandro Palmarini falou, não podemos deixar de votar, né, vereador? Eu já deixei de votar o de 2015 pelo fato de terem nos prometido as emendas que, no meu caso, de 2014, dos 200 mil, não foram cumpridas. Não foram cumpridas, razão pela qual não votei 2015, votarei 2016, fiz 9 emendas, totalizando 200 mil reais, acredito que alguns vereadores tenham feito também. Tenho um certo receio do que vai ser arrecadado. Falou-se em 2 bilhões de reais, né? O secretário de Finanças veio aqui nessa casa, falou. Quando falou-se em 1 bilhão e 800 milhões de arrecadação em 2015, a gente achou estranho, falou que era temerário esse número, e no final nós acertamos, até o secretário nos pediu desculpa. Nós temos aqui, senhor presidente, algumas, por exemplo, no gabinete do prefeito, só uma questão de ordem. A gente até aceita que os senhores fiquem de costas, mas fiquem com silêncio, por favor, para não atrapalhar, que nem nós fizemos aqui em favor da democracia. Só por gentileza. Continua, vereador. Obrigado. Então, nós tivemos uma dotação inicial em 2015, senhores vereadores, para o gabinete do prefeito de 4,5 milhões. Para 2016, essa dotação subiu para 13 milhões de reais. Por que será? De 4 para 13, são 9 milhões de reais. Não sei se os senhores se aperceberam desse acréscimo. Em compensação, Relações Institucionais, nosso amigo Tarini, caiu de 9 milhões e 600 no ano passado para 1 milhão e 700 nesse ano. O que será que ocorreu? Secretaria Municipal de Comunicação Social. Sou até favorável a essa queda de 12 milhões para 9 milhões, que é uma secretaria meio, né? Tomara que não seja uma... Então, um decréscimo de quase 3 milhões na Secretaria de Comunicação Social. Tomara que não haja remanejamentos, porque aí não teremos tanta propaganda, né? Secretaria de Negócios Jurídicos caiu de 8 milhões e meio para 12, subiu de 8 milhões e meio para 12 milhões. Secretaria de Finanças, só pode ser pessoal, 98 milhões de reais, caiu para 96 milhões de reais. Senhores, é muito dinheiro. É muito. Vocês estão percebendo que o valor que está sendo gasto, Secretaria de Finanças. E aí vem minha crítica de novo. Prever num tempo de crise, pastor Dirley, uma arrecadação de 2 bilhões é extremamente temerário, vereador Leandro Palmarini. Tomara que a gente não acerte de novo, né? Tomara que chegue essa arrecadação, mas é temerário. Eu acho que aí vem um furo da Secretaria de Finanças, tomara que eu esteja errado, mas não sei se... Secretaria Municipal de Obras. Ficou a dotação orçamentária de 2015, 41 milhões, em 2016, 41 milhões. Nenhum acréscimo, senhores. Está aqui, depois eu vou passar para os senhores ver. Então, praticamente nulo o investimento de 2015.
Ou seja, numa época de inflação já subestimada, né, pelo governo federal, você não fazer um investimento e manter o mesmo valor numa secretaria de obras é complicadíssimo. Secretaria de Serviços Públicos era 132 milhões. Pô, senhor presidente. Continue, vereador. Secretaria de Serviços Públicos, um acréscimo de 40 milhões, 132 milhões, é um valor altíssimo, se bem que os serviços são altos, subiu para 178 milhões. Planejamento e Meio Ambiente, não teve nada, de 12 milhões em 2015 para 12 milhões em 2016. Eu não sei que cálculo se faz na Secretaria de Finanças, senhores. Isso me assusta. No mínimo, onde estão os 200 milhões que deveriam ser investidos? Foram alocados somente em 3 ou 4 secretarias. Secretaria de Transporte perdeu 40 milhões, senhores, de 121 para 78 milhões. Com essa crise de transporte, é o quarto item. Nós temos hoje problemas com saúde, segurança, educação, o quarto item é o transporte. Então, isso está me assustando nesse orçamento. É óbvio que nós vamos assinar, vou falar em meu nome, né? Vossa Excelência não gosta de falar, vou assinar por dó, porque a gente tem que assinar. Muito embora, senhores vereadores, desde 2013, nos estão devendo as emendas parlamentares de R$200 mil. Eu espero que caia a ficha de alguém, principalmente do senhor secretário de Finanças, de uma forma ou de outra, e para alguns que fizeram emendas e nós fizemos, mas depois as rejeitamos por questões internas, que essas mesmas emendas que seriam legais, que internamente fossem reajustadas e fossem dadas aos vereadores. Nós transferimos, depois eu vou falar, alguns recursos de algumas secretarias para outras. Transportes perdeu 40 milhões, senhor, quase 40 milhões, senhores. Secretaria Municipal de Educação ganhou 18 milhões, passou de 406 para 422 milhões. É o maior orçamento. Porém, não dá nem a inflação. Como que nós vamos lidar com os problemas da educação? E grande parte do valor aqui é folha de pagamento. É um assunto muito chato, é muito técnico, é muito irritante, senhor presidente, é muito número. Mas a gente tem que prestar atenção, porque a vida financeira, vereador Leandro Palmarini, está nesses 2 volumes que estão conosco. E aqui me assusta a falta de cautela, não vou nem dizer desídia, porque confio nos funcionários, tenho um certo receio em relação a algumas pessoas da secretaria, não os funcionários de carreira em si. Mas, senhores, vou repetir de novo, falo aqui na presença de uma amiga minha, trabalhadora da secretaria. Não dá para cair gente de paraquedas na nossa cidade de Jundiaí. A pessoa vem da cidade A, B ou C, pega um orçamento a princípio de 1 bilhão e 600 milhões em 2013, 1 bilhão e 800 milhões em 2014, prevê um orçamento para 2016, desculpa, 2014, 2015, prevê um orçamento de 2 bilhões de reais, e hoje, senhores, ou eu muito me engano, ou a prefeitura está quebrada. Então, não dá para vir o Mr. Magoo da cidade que queira que vier, porque, às vezes, isso daí é um problema político. Nós temos que pôr pessoas técnicas em cargos técnicos, principalmente nessa secretaria. Você administrar uma cidade de 50 mil habitantes é diferente de administrar uma cidade de 500 mil habitantes fora a população flutuante. Me irrita e me deixa triste aqui
saber de certos engodos financeiros. A nossa prefeitura não está saudável. Não por culpa do prefeito, mas por culpa de má gestão, não dos funcionários da Secretaria de Finanças, mas eventualmente por algumas pessoas de alto escalão que talvez não tivesse acostumado a lidar com esse montante de dinheiro. Mais um pouquinho só. Então, é uma crítica pessoal minha. Voltando aqui, Secretaria de Saúde, senhores, teve um acréscimo de 20 milhões. Um orçamento que era de 367 milhões, quase, para 387 milhões. Como é que vai tocar? Porra, senhor presidente, aí não dá, hein? A gente sabe que o assunto é chato, quase ininteligível para algumas pessoas, porém, tem que ser discutido aqui. Secretaria Municipal de Assistência Social. A SEMADES. Nós tivemos um acréscimo de apenas 2 milhões de reais, de 30 milhões para 32 milhões. Pergunta ao vereador Marilena Negro, como é que alguém nessa secretaria vai poder fazer alguma coisa com 2 milhões de reais nessa loucura que está Jundiaí em relação à assistência social? Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Não deram nem importância, ficou na mesma, de 3.899 para 3.870. Secretaria Municipal de Agricultura. Nosso município tem característica agrícola. Foi dado nada. De 7.161 para 7.566, 400 mil reais. Isso é nada. Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas. De 145 para 171, 30 mil. Para a Guarda Municipal, senhores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena. Eu gostaria que o senhor tivesse a oportunidade de rever a minha exposição na tribuna do meu projeto de lei a semana passada. Em nenhum momento essa campainha tocou e eu tive que me fazer ouvir. Então eu peço a colaboração, não precisa silêncio de mosca voando aqui. Eu acho que o vereador poderia continuar e a campainha não precisa ser tocada insistentemente. Muito obrigada. Mais uma vez, a presidência vai pedir ao plenário silêncio. Acho que nós temos aqui, a democracia também é isso, é saber ouvir as pessoas. Vou ouvir, sim, o pedido de Vossa Excelência, porque eu não faço isso porque é o vereador Paulo Sérgio. Eu estou aqui para garantir a palavra de todos os vereadores, inclusive de Vossa Excelência, vereadora. Continua com a palavra o vereador Paulo Sérgio. A Guarda Municipal, de 9 mil para 12 mil reais. 9 milhões para 12 milhões de reais. Um acréscimo de apenas 4 milhões de reais. O que se fará em termos de segurança com 4 milhões de reais? Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Aí vem um acréscimo de 30 milhões para 64 milhões. Foram 34 milhões investidos. É certo que o secretário Cristiano não teve nada de enxerto durante os anos passados, merece um enxerto, mas foram, aqui, senhores vereadores, foram 34 milhões de reais. Ou seja,
desses 200 milhões de reais, 15% foi para a Secretaria de Esportes. Quais serão as prioridades desse governo, senhores? Me admira aqui o valor desse orçamento e o que será feito. Porque, senhores, não será arrecadado 2 bilhões de reais. Isso aqui é mágica financeira. O senhor conhece finanças públicas, os senhores conhecem também? Dificilmente. O Estado de São Paulo teve uma queda de arrecadação de ICMS de 50%. O senhor secretário de Finanças veio aqui, falou que vai ter uma arrecadação superior a 6% de ICMS. Como é que o Estado não vai perder 50% e o município vai arrecadar 6% numa situação caótica que estamos vivendo? Está complicado. Como vai se estimar uma arrecadação de 2 bilhões, ou em relação a 1 bilhão e 800 que falou-se antigamente, e na realidade arrecadou-se 1 bilhão e 654, como é que vai se jogar mais 300 milhões para cima numa situação de caos social, econômico e político? Como se explicaria um orçamento desse volume especificado nessas contas, vereador Gustavo Martinelli? E outra, nós temos aqui, por exemplo, a dotação inicial do gabinete do prefeito de 4,5 milhões, um crédito adicional, pasmem senhores, de 7.805.000 reais. Ele subiu de 4,5 para 12.254. Pô, o que está acontecendo nessa Secretaria de Finanças, senhores? Por que não se previu lá atrás? Se está aumentando ali, e você tem 5 laranjas e 5 copos aqui, não dá para fazer 20 sucos. Não dá para espremer 5 laranjas em 5 copos. Estão tirando de algum lugar e estão investindo aqui no gabinete do senhor prefeito. Então, tiraram de algum lugar. Compraram, aqui vai uma crítica pessoal minha, ao senhor secretário de Finanças. Ele está com colchão king size e comprou uma colcha de solteiro. Então, ele vai ficar cobrindo o pé e é casado. Aí a esposa vai ficar com frio, ela puxa a cobertinha para ela, aí ele cobre ela, descobre ele, pô, está virando bagunça isso aqui, senhores. Não vai dar certo isso aqui, não vai bater essa conta. Então vai ficar, se os senhores abrirem o diário oficial, os senhores verão remanejamento de verbas todo dia. Tira da educação, manda para a cultura, tira da cultura, manda para a SEMAD, tira da SEMAD, manda para o Ernestinho, tira do Ernestinho, manda para o Chico, do Chico para o Pedrinho, e vai cobrindo aqui, descobrindo ali. Agora, você fazer uma dotação inicial para um gabinete do prefeito de 4,5 milhões, vereador Leandro Palmarini, e depois fazer um crédito adicional do dobro, tem alguma coisa errada nessa Secretaria de Finanças. Com todo respeito ao senhor secretário, mas tem que ser feita alguma coisa, reavaliar o que está acontecendo. Sabemos que algumas ações do próprio senhor prefeito, Pedro Bigardi, inclusive a tirada do Vale Transporte dos senhores funcionários, foi por indicação do senhor secretário de Finanças, e graças a Deus o senhor prefeito voltou atrás e reviu essa indicação errada. Mas aqui, senhores, vamos asseverar, vamos assinar, para não falarmos que só somos contra por sermos contra. Mas esse orçamento vai dar problema. Então, quando estivermos aqui, em novembro de 2016, certo? Nós vamos rever tudo isso como aconteceu hoje. Tira daqui e põe ali, tira 2 milhões daqui e põe lá. Não vai bater, vai dar problema. Nós estamos numa situação caótica, como se 165 obras, tomara que aconteçam 195 obras. Mas como com esse orçamento vai se dar conta disso? É óbvio que teremos aportes estaduais, aportes federais, mas com esse orçamento
Nós estamos cobrindo uma cama king size com lençol, com uma colcha de solteiro. Assinaremos, fora o problema técnico que Vossa Excelência mencionou, gravíssimo, crucial, porém não dá tempo da gente fazer nada agora, né? Nós temos que votar hoje, senão não vai dar tempo de jogar para o ano que vem, e aí a cidade fica parada. Mas, tem que ter alguém com uma certa capacidade para que seja visto antes de ser encaminhado à nossa Casa Legislativa. Senhor presidente, senhores vereadores, votarei a contragosto. Temos algumas emendas aqui que fizemos. Não vou nem mencionar para não ter o desgaste, mas alguma coisa está errada nesse orçamento, alguma coisa está errada na Secretaria de Finanças, e isso tem que ser corrigido o mais rápido possível, porque nesse caos que está esse país, caos social, caos político, caos econômico, nós teremos problemas nessa cidade. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena. Enquanto ela se dirige à tribuna, a presidência gostaria de parabenizar a Liga do Futebol Amador pela conclusão do Campeonato de Futebol Amador da nossa cidade, que teve no palco, mais uma vez, o clube do Vila Marlene contra a Ponte Preta HPAMA, e a HPAMA lá se consagrou campeã pela primeira vez. Estávamos lá juntamente com o vereador Antonucci, doutor Pacheco também, prestigiou o evento, e mandar um abraço aí ao presidente do time, o Dentinho. Com a palavra, a vereadora Marilena. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de manifestar no projeto de lei 11.883, em função de algumas respostas que nós obtivemos na audiência pública, em relação também ao que eu tenho visto das ações da Prefeitura, e ratificar a minha posição falada aqui para o secretário de Finanças, ao tratar das metas do governo. Tá? A Câmara, ela é acionada todo início da legislatura com uma atualização das metas, do programa de metas da Prefeitura, e a gente não viu, em 2015, revisão dessas metas. Então, a Prefeitura está no esforço de alcançar os seus objetivos, seja na área da saúde, da assistência, da educação, da guarda municipal, na questão de segurança. Então, a gente vê que as metas foram apontadas. É possível que, no início de 2016, ao receber o programa, o plano de ação da Prefeitura de 2016, esses ajustes necessários para a prioridade de algumas ações, tenho certeza que nós teremos que ver. Eu levantei muito a questão com o secretário de Finanças da área social, porque existe também uma pressão por parte do Ministério Público, e da mesma forma que a gente vê a judicialização da questão da saúde, a gente começa a ver também na assistência social, com pedido de internação de idoso, ou recentemente, fecha um abrigo, uma instituição de acolhimento em Várzea, e o juiz determina o acolhimento de crianças em Jundiaí. E a capacidade das entidades estão todas já vendidas para a Prefeitura. A Prefeitura ela comprou o limite necessário para as 90 vagas de acolhimento de crianças e adolescentes. E aí vem a pressão. Então, a Prefeitura tem feito um exercício de atender esses meios que vêm também, seja da saúde, seja de outras áreas, na questão de creche, ampliando as vagas. Então, o recurso público está muito comprometido com convênios, com contratos que a Prefeitura já mantém.
e essa pressão vai continuar, é a nossa grande preocupação. Mas, em 2016, nós precisamos saber se a Prefeitura vai adequar as suas metas, o percentual das metas e o que ela vai ter que rever. E eu confio no bom senso do prefeito. Eu acho que o papel do vereador, tá, não é estar pondo emenda, não, achando que tem direito à emenda, eu vou atender a entidade que eu quero, vou fazer fazer aí a minha média. Não é isso. A gente tem que ver se os recursos estão sendo aplicados nas áreas de políticas públicas que são necessárias. Tá? Eu fiquei tentada e fiz emendas. Fiz emendas para tentar ver se eu ajudo o secretário da Assistência Social, por exemplo, a cumprir a meta que ele tem a obrigação de implantar 3 unidades novas de CRAS. E a gente sabe que só tem uma sendo concluída, faltam 2. E era previsto para 2015, isso já vai ser jogado para 2016. Todas as emendas aqui, eu não me preocupei com o valor não, viu? Eu coloquei o valor que eu acho que tem que ser necessário para implantar. Temos cálculo, o vereador tem como conseguir obter o custo de um equipamento público. Não precisa nem perguntar. Está lá os salários dos servidores iniciais para constituir uma equipe, o valor de um aluguel, o valor da contratação de um veículo, motorista. Então, a gente fez esse exercício e nós tentamos mandar 1 milhão para a Secretaria de Assistência. Mas foi um gesto simbólico para demonstrar para o prefeito a nossa preocupação em que ele, diferentemente do que o secretário de Finanças fez aqui, que me assustou, e disse que ele não é obrigado a cumprir meta, ele tem que manter o equilíbrio orçamentário, ele tem que ter meta fiscal também. Né? A secretaria dele tem que estar para isso. Agora, vir aqui discutir meta política pública não é do métier do secretário, me desculpe, deixa ele lá fazer as continhas, a relação política tem que acontecer, o diálogo tem que acontecer, muitas vezes aqui provocados por nós, para ver se é asfalto, se é equipamento de saúde, se é servidor público, e acho que a gente pode, sim, sugerir alguns ajustes até na gestão de alguns equipamentos. Tá? Então, eu vejo, por exemplo, a meta de ter efetivo da Guarda Municipal e todos os guardas municipais terem a mesma remuneração para atividades distintas. Eu acho que está faltando equipar a guarda com servidores administrativos, com servidores operacionais para algumas atividades, que está gerando um impacto na folha de pagamento, com esse aumento de efetivo, e não é todo mundo que está na rua. Tem gente emprestada para gabinetes variados por aí, tem servidor que eu não sei lá onde que está emprestado lá em Brasília, mas está recebendo daqui. Então, é uma questão de gestão, e nós vamos ter que olhar para isso. Então, eu penso que o orçamento é preocupante. Acredito que sim, ele é feito, é uma peça bastante... orçamento não é dinheiro, não é recurso. Eu acho que a minha preocupação está lá com o financeiro. Será que tem? Né? Porque o orçamento tem, está aqui, ó, o número está aí. Não consta que a Prefeitura está deixando de pagar fornecedores, não consta que a Prefeitura está devendo parcelas dos aluguéis que ela tem que manter, mas existe uma preocupação, sim, a gente tem que olhar como vereador de base ou não. Nosso papel aqui é acompanhar e apontar as prioridades que nós podemos avaliar aqui através das próprias metas do Executivo aqui para o Legislativo. Quem acessar o sítio eletrônico daqui da Câmara vai encontrar lá, dentro do material de dispositivo acho que é logo no comecinho, tem lá programa de metas. Vai abrir lá, tem as metas de 2013 a 2016,
fechada, né, dos 4 anos de exercício, não é igual ao PPA, ela é mais detalhada, e depois tem o plano de ação disponível de 2015. Então, ali está muito claro. Para a gente diminuir violência, tem que ter algumas saídas que também pesam na área social. Para diminuir violência contra a mulher, também tem lá indicativos de que precisa equipar os equipamentos que tem hoje. E a gente tem feito esse apontamento constantemente junto à Prefeitura. Seja reivindicando funcionário para compor equipes nas unidades, seja para dialogar a execução de programas, porque chegam reclamações da falta de sintonia de alguns programas, nós temos que cobrar, porque não basta estar no plano da saúde, no plano de metas da saúde, ter consultório de rua, atuar em saúde mental ou na questão da drogadição. Isso tem interface com a assistência, tem interface também com a segurança. Então, não pode cada secretaria achar que está fazendo tudo sozinha. E é isso que está acontecendo em alguns casos. Então, eu confio no bom senso do prefeito. Eu confio na capacidade dele ouvir e refletir sobre as prioridades que a gente tem que dar. Tem compromissos aqui com a cultura, tem compromissos que vai demandar investimento em servidor. Agora, a notícia boa é assim, o orçamento está enxuto, mas a responsabilidade, ele não deixou, eu percebi que o orçamento não foi deixado sobras, reservas nos órgãos, mas está tendo um controle, um contingenciamento para que o recurso vá de uma forma mais eficiente e não se comprometa mais ainda os órgãos. Então, em que pese a responsabilidade econômica do secretário de Finanças com a questão do equilíbrio das contas públicas, o diálogo tem que ser permanentemente feito para nós não nos perdermos e, de repente, a gente vê ou só segurança ou só saúde, a gente vai ter que dividir o pão, porque não foi no orçamento que foi dividido. Se deixou mesmo os percentuais muito rasos do que estava em relação ao ano passado. Eu gostaria de dizer, no tempo ainda que me resta, eu ainda tenho mais uns minutos, tem questões que são caras para a gente, que está na militância política, e que não é porque nós estamos na base do governo, a gente não aponta. O Tribunal de Contas tem apontado também alguns ajustes para a Prefeitura em relação a pessoal. O Ministério Público começa a entrar também. Só que eu acho que a Prefeitura não pode ficar refém do Ministério Público esperando o termo de ajustamento de conduta, vamos ver o que vai fazer. Tem que ser proativo, tem que ir lá negociar, falar, olha, consigo fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que ajudar nesse diálogo. No que me compete, eu tenho tentado fazer isso em áreas que a gente mesmo provocou. Temos ação popular, que está rendendo também uma ação de improbidade de gestão anterior, por não ter tido probidade administrativa na concessão de áreas de direito real de uso. Estamos pedindo para a Prefeitura retrocessão. Vai vir dinheiro em caixa, fruto dessa ação. E nós temos outros apontamentos para o Ministério Público, no sentido de construir com a Prefeitura alguns caminhos de mazelas que foi deixada para cá. A conta, quem está tendo que acertar é esta gestão, mas são contas do passado. Então, a Prefeitura não pode ficar refém do Ministério Público, seja refém para constituir vaga de qualquer jeito. Nós temos que construir uma política e saber que nós temos condições de fazer isso.
Tá? Então, eu penso que esse período agora de 2016, mesmo sendo um ano político, esses primeiros meses, 6 meses, vão ser decisivos para acertar, para colocar no trilho coisas deixadas no passado e que o Tribunal de Contas está apontando ano a ano, seja em relação a cargos, seja em relação à forma de conduzir alguns convênios que já estavam vindo. Então, o papel da Câmara não é aqui fazer emenda, o papel do vereador não é aqui fazer emenda para agradar entidade, para agradar o vizinho, que pede para asfalto, que pede para isso. É também isso. Mas a gente está aqui para querer que o governo se consolide com as ações que se comprometeu a fazer. Não tendo recurso, a tarefa ainda é maior, porque a questão da saúde, a questão da educação, a questão do cuidar das pessoas, incluir as pessoas, é uma meta que a gente não pode perder de vista. E o prefeito pode estar certo que não perderemos. Mas, volto a dizer, confiamos na capacidade do prefeito de entender, desfazendo talvez tenha sido um equívoco na fala do secretário, de dizer que o que importa é só o equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal para gastar onde quem quer. Então, tem pouco recurso, vamos lá, senhor prefeito, vamos ajudar. Vereadora. Pois não, vereador. Só para, até para não prolongar muito, né, a discussão, mas já concordando com muita coisa que foi dita pela senhora, em relação ao orçamento, e destacar que nós temos que ter um olhar para o orçamento municipal também, que às vezes fica muito preso nessa coisa estanque de secretaria. E tem algumas políticas que passam em várias secretarias, né? Educação mesmo, você vai desde a educação, realmente, da creche até a juventude, universidade. Mulher, idoso, né? Passa por toda essa questão do idoso, quando vai fazer uma cartilha, esporte. Questão do trânsito e transportes, né, que envolve também. Então, eu acho sempre interessante nós olharmos por função de despesa. Né, onde está a nossa, nesse ano, vamos chegando perto de 500 milhões de gastos com educação. Né, bem acima, inclusive, do que é obrigatório. Os 458 milhões na saúde, em urbanismo, que envolve desde uma parte de trânsito, iluminação, saneamento também. Em urbanismo são 301 milhões, 24 milhões para saneamento. Então, são gastos, são despesas robustas. O orçamento, me parece também, olhando o histórico de Jundiaí, o momento econômico que nós vivemos, a previsão bastante compatível. Houve tempos em que se fazia muito estimado o orçamento e depois, quando você via a execução no final do ano, ela era muito inferior ao orçamento, não tem acontecido. Então, e do Estado de São Paulo, eu não entendi porque falaram que está caindo o orçamento do Estado de São Paulo, esse ICMS caindo, 50%, não está acontecendo nada disso. O orçamento do Estado de São Paulo também tem crescimento previsto para o ano que vem, até porque é um Estado que tem uma atividade econômica, apesar de ter quedas em alguns setores, que se mantém no crescimento. Ele não é real porque ele é um pouco abaixo da inflação. Igual em Jundiaí, 6,5%, possivelmente ficará 0 a 0 com a inflação. Então, não é um aumento real, mas é um aumento que mantém o patamar de orçamento igual em Jundiaí. Então, tem algumas informações aqui que eu não sei de onde aparecem, que fala está caindo 50% do Estado, como o Jundiaí vai aumentar. Totalmente compatível com o que nós estamos vendo no orçamento de 206 bilhões de reais do governo do Estado, o nosso aqui de 1 bilhão 981 milhões, com um crescimento absolutamente compatível com o histórico da nossa cidade, com a potencialidade econômica, e apesar de um momento em que a atividade econômica encontra-se menor, a participação relativa de Jundiaí no bolo de divisão do ICMS, ela cresce um pouco. Né? Precisa entender um pouco disso também, né? De como funciona a distribuição de tributos estaduais. Se não fala-se achando que lá em casa ninguém está entendendo, mas as pessoas sabem como funciona, em muitos aspectos, um orçamento e quando nós estamos discutindo. As receitas, como é que elas se compõem? Como vem recurso carimbado, no caso do esporte. Por que está crescendo a do esporte? Porque está vindo um orçamento, né, um dinheiro do governo federal específico com a atividade do basquete e do esporte. Então, tem um aumento, como teve no ano passado do transporte, que era por conta dos recursos previstos para o RT, nesse ano, né, 2015, o orçamento anterior. Então, está tudo dentro de uma compatibilidade de um histórico que o município de Jundiaí tem com as potencialidades nossas. Gostaríamos que fosse mais ainda, até para atender alguns problemas que nós temos, evidentemente, em Jundiaí. Gostaríamos de mais investimentos ainda na saúde, né, nas creches,
mas nós estamos numa trajetória positiva e isso é importante. Parabéns pelas palavras, obrigado pela parte. Obrigada pela parte, tem razão. Eu acho que nós temos que aprender a olhar por função fiscal, porque ela passa por várias secretarias. A função 8, por exemplo, que é da assistência social, ela aparece na educação, ela aparece na FUMAS, mesmo habitação acaba aparecendo em outras áreas. Dizer também da preocupação com o grande gasto e que não há como planejar, mas eu sei que a Secretaria de Saúde está se esforçando para também ser proativo e não depender só de ação judicial para compra de medicamentos de alto custo, e que este ano aqui pode chegar a quase 15 milhões o valor de atendimento com ações judiciais. Então, nesse sentido, o diálogo eu sei que está aberto com o juiz fazendário, né, que tem feito as manifestações. O Ministério Público também, inclusive, dialogamos recentemente sobre essa forma, muitas vezes estimulada pelas indústrias farmacêuticas, para ir buscar o caminho mais fácil para a aquisição de medicamentos de alto custo. São essas minhas palavras, aprovarei o orçamento e faremos as ressalvas pontuais no tratamento da questão do nosso mandato, do nosso papel de vereador aqui no Legislativo. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereadora. O projeto continua em discussão. Em votação. O presidente não vota para ficar mais bonito? Com 18 votos favoráveis, essa presidência que não vota está aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Gerson. Agradecer, em nome da liderança do governo, do prefeito Pedro Bigardi, do secretário de Finanças Pedro Galindo, a aprovação dessa peça importante para o município do orçamento. Então, muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Questão de ordem, obrigado, presidente. Vereador Gerson. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência, vereador Zé Dias, queria pedir à família do José Roberto Mota, nosso querido Barroca, que estão aqui presentes, para que recebam homenagem numa denominação, um pouco mais de paciência. Nós temos esse item e logo na sequência faremos essas votações. Inclusive alguns funcionários públicos também, amigos do nosso querido Barroca, que aqui também estão presentes. Só pedir um pouco mais de paciência, que nós temos um projeto importantíssimo, que era o orçamento. Depois, logo na sequência, teremos uma extraordinária e colocaremos o projeto em votação. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Quero pedir para juntos dedicarmos a sessão de hoje, senhor presidente, ao doutor Adonai Grace, advogado conhecido e prestigiado em nossa cidade, que faleceu ontem aos 79 anos de idade, deixando uma história bonita, principalmente pela atuação relevante na justiça do trabalho. Rendemos nossas condolências a seus familiares. E do mesmo modo quero, com a aprovação dos demais colegas, pedir para que também possamos dedicar a sessão de hoje à senhora Lúcia Garcia Pauliello, de tradicional e respeitada família de nossa sociedade, que faleceu ontem aos 91 anos de idade. Nossas condolências a seus familiares, nas pessoas das filhas Luciana e Ana Lícia.
Então, portanto, senhor presidente, eu quero fazer meus agradecimentos, agradecer a Vossa Excelência também por esta oportunidade e nossas homenagens estão aqui registradas nesta casa, senhor presidente. Deixamos registrado aí, em nome dos familiares, do Adolai, doutor Adolai e também da Lúcia. Questão de ordem, vereador doutor Pacheco. Senhor presidente, eu assisti atentamente aqui a exposição dos meus nobres companheiros em relação ao orçamento de 2016, que vai contemplar a saúde com cerca de R$500 bilhão. E eu não quis usar a tribuna, especialmente porque todos eles, com bastante propriedade, aprofundaram a discussão do orçamento em relação às várias secretarias. Mas eu preciso deixar aqui um pedido ao senhor prefeito municipal para o próximo ano de 2016, que dentro desse orçamento de R$500 bilhões da Secretaria de Saúde, ele não deixe de ter um olhar especial em relação à categoria dos médicos, veterinários e dentistas, senhor presidente, porque eles carecem de ter ainda um plano de cargos e salários que eles esperam há décadas, há muito tempo. Eu ainda, enquanto funcionário da Prefeitura, hoje sou aposentado do Serviço Público Municipal, mas ainda naquele tempo, eu propriamente participei de vários movimentos e de vários grupos para trabalhar pelo plano de cargos e salários, e isso é ainda uma coisa muito incipiente na Prefeitura Municipal. Então, eu preciso deixar o meu pedido ao senhor prefeito, à Secretaria de Saúde, que tenha um olhar especial para esta categoria. Ao longo desse ano, senhor presidente, várias categorias aqui foram contempladas. Eu votei por todas indistintamente para que tivessem justamente reconhecido seus pleitos. E acho que é o momento de ter um olhar para os médicos, para os dentistas, porque eles também, não mais, mas também têm como lema cuidar das pessoas, que vai ao encontro do lema dessa administração. Então, fica aqui o meu pedido especial ao prefeito Pedro Bigardi, que não deixe de ter o seu olhar atento a esta categoria, para que a gente possa, em 2016, construir uma outra realidade na saúde da cidade de Jundiaí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Antes de Vossa Excelência, eu queria também registrar e parabenizar os engenheiros e arquitetos, que durante a semana foi o dia, né, dos engenheiros e dos arquitetos. Então, mandar um abraço aí de toda a Câmara, aos meus colegas de profissão, os engenheiros e arquitetos, e deixar a sessão de hoje homenagem a eles também. Questão de ordem, vereador Pastor. Senhor presidente, eu também, a exemplo do doutor Pacheco, votamos favorável à peça orçamentária enviada pelo senhor prefeito, mas eu gostaria de deixar registrado nesta sessão, senhor presidente, tão importante, que vota uma matéria dessa envergadura para o nosso município, deixar registrado, e também como o vereador doutor Pacheco, fazer uma solicitação mais uma vez à sua excelência, senhor prefeito, no sentido de honrar a emenda que nós conseguimos com muita dificuldade trazer através do nosso deputado para a construção de uma UBS na Vila Esperança, dos bairros mais necessitados da cidade, e estive lá, senhor presidente, com o antigo secretário de Saúde. Não bastasse isso, convidei o próprio prefeito para estar comigo lá, reunido com a população, fez a promessa lá, e não aparece a nossa emenda no sentido de se fazer aquela melhoria no sentido da saúde para aquele povo que tem que se deslocar para Agapeama para fazer as suas consultas, o seu atendimento médico. Então, eu faço essa solicitação, além da verba que também chegou já na nossa cidade, para a cobertura de uma quadra
né, lá do Gasparian, também prometido pelo secretário de Educação. Então, eu queria deixar, eu não quis, nós acordamos em não fazer emendas, mas deixar registrado e com as pessoas mais próximas do seu prefeito, que honra essas emendas importantes que vieram para o município, que foi objeto de promessa minha e dele para a população, e a gente está aguardando que isso aconteça. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Obrigado, vereador. Questão de ordem, vereador Rogério. Senhor presidente, quero comentar, né? Em 2013, eu e uma comissão da Associação de Moradores do bairro de Voturucaia entregamos um abaixo-assinado na mão do prefeito, Pedro Bigardi, né, sobre uma área verde que tem lá no bairro entre a Emma Gosner e a César Cozin. Uma área maravilhosa que tem 2 represas lá, né, um bosque muito lindo, e aonde hoje está abandonado e virou uma cracolândia, né? Muitas pessoas hoje estão usando muita droga. Hoje foi encontrado mais uma pessoa morta, foi noticiado no jornal, que eu vi pelo jornal JJ de Jundiaí, né? E hoje as pessoas passam naquele local e as pessoas jogam pedra no carro para parar, para sequestrar e assaltar as pessoas naquela área verde, né? E há 6 meses atrás eu entreguei de novo o abaixo-assinado, junto com mais de 500 pessoas que estavam na paróquia Santo Antônio, no bairro de Voturucaia, quando foi anunciado o asfalto, né, tão sonhado asfalto da Estância Alpina. E o prefeito falou que ia olhar para aquela área com carinho para ver se poderia transformar o botânico do bairro de Voturucaia. Ontem, no acontecimento, eu mandei um WhatsApp para o secretário Denis Krupp, e ele me respondeu que não tem dinheiro para desapropriação daquela área, para mim pedir para os deputados, né, da cidade de Jundiaí para o Estado, né. Para mim não interessa quem que vai ajudar, interessa que o político é da cidade, foi eleito para a cidade, se for o deputado Luiz Fernando, se for o Pedro Bigardi, o prefeito Pedro Bigardi, se for o deputado Miguel Haddad fazer, mas que o povo necessita, né. Então, já que ele pediu para me pedir para o deputado Luiz Fernando e o deputado Miguel Haddad, então estou pedindo aqui, né, Gustavo, interceda por mim diante do deputado, né, já que o prefeito, o secretário de administração falou que não tem condição, vamos pedir para os deputados, né, o nosso deputado que foi eleito pela nossa cidade, que eu tenho um relacionamento muito bom com eles também. Muito obrigado, senhor prefeito, que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Esta presidência vai suspender os trabalhos para que possamos receber aqui no nosso plenário a corte da uva, ela que foi recentemente eleita, né, esses dias, que vai nos representar durante um ano, ajudando a divulgar, e nós temos aí a honra de receber nessa noite aqui conosco, acompanhado do nosso diretor Crispim, está aqui a nossa rainha, e a quem eu só vou suspender os trabalhos por medida, né, regimental, e na sequência abriremos as portas. Então estão suspensos os trabalhos. E convido o Crispim, juntamente com a rainha Patrícia Souza, a primeira princesa Gaziela Vittoni e também a segunda Raquel, que entra no nosso plenário.
Abro espaço para que a nossa rainha possa fazer o convite a toda a sociedade para a nossa belíssima festa da uva. Fique à vontade, Patrícia. Olá, boa noite a todos. Eu venho aqui em nome da Prefeitura de Jundiaí convidar todos vocês para prestigiar a Festa da Uva, a 33ª Festa da Uva, que começa no dia 14 de janeiro. A cerimônia de abertura numa quinta-feira, vai até o dia 31. A entrada é gratuita e eu espero todos vocês lá. Obrigada. Obrigado, Acordo, obrigado, Crispim. Sempre uma honra recebê-los. E boa sorte aí na divulgação desse trabalho. Sei que é um trabalho aí bem corrido, né? Participa, corre nas cidades do entorno, fazendo convites. Sucesso aí. E tenho certeza que nossa corte está representando muito bem a nossa festa. Parabéns pela conquista, no último escolha, né, que teve, e Deus aí abençoe essa jornada de vocês. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. Estão reabertos os trabalhos. Passamos aos requerimentos. Temos 2 requerimentos ao plenário, de número 401 de 2015 e 402 de 2015. Os requerimentos estão em discussão, em votação. Com a totalidade, 18 votos favoráveis, presidentes que não votam, estão aprovados os requerimentos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pastor Lilei. Talvez quem deveria fazer isso é o meu líder, Leandro Palmarini, mas eu peço licença a ele para agradecer a aprovação desse requerimento, de minha autoria, do meu líder e do Paulo Sérgio, vereador Paulo Sérgio, devido à questão grave lá do Eloy Chaves, e que nós não tivemos mais notícias, não tivemos uma resposta, né? E que nos reunimos algumas vezes com o senhor prefeito. Então, através desse requerimento, nós aguardamos uma resposta plausível para a população do Eloy Chaves. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Essa presidência fazer a leitura da convocação da 26ª sessão extraordinária da 16ª legislatura em 15 de dezembro de 2015. Convocação nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, inciso 1, e regimento interno, artigo 87, convoca os senhores vereadores, vereadora, para a sessão extraordinária a realizar-se logo após o término desta sessão ordinária, que apreciaremos seguintes matérias: projeto de lei 11.757/2015, 11.807/2015, 11.823/2015, 11.867 de 2015, 11.890/2015, 11.937/2015, todos eles de autoria do prefeito municipal, bem como os projetos de denominação: projeto de lei 11.940/2015, de autoria dessa presidência, e os projetos 11.942/2015, 11.943/2015,
11.944, 2015, 11.945 de 2015, 11.946 de 2015, 11.947 de 2015, todos esses de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. Então, após essa sessão ordinária, a convocação para esta sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Com a totalidade, 19 vereadores presentes, passamos ao grande expediente. Houve aí um acordo de lideranças, no sentido de dispensa da fala dos senhores vereadores. Nesse sentido, então, peço aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento dessa sessão ordinária. Também com a totalidade, 19 presentes, e sobre a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão. Só para nível de informação, as pessoas que nos acompanhem, a necessidade de fazer toda a programação no nosso painel eletrônico. Então, a presidência suspende os trabalhos para que isso possa ser feito. Na sequência, retomaremos os projetos, inclusive um dos quais a plateia aqui está aguardando. Logo, logo retornaremos. Então, essas presidências suspendem os trabalhos por tempo indeterminado.